Oi meu povo, tudo bem com vocês? Estou iniciando um vídeo novo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Mônica Chaves, viu? Primeiro vídeo que estou gravando depois do nascimento de Isis. Inclusive, se você ainda não assistiu esse momento lindo, mágico, muito especial nas nossas vidas, assistam, porque Ronald vai deixar aqui na descrição e vai fixar também o link nos comentários para vocês assistirem, viu? Gente, no vídeo de hoje, preparei aqui o meu relato de parto. Preparei assim, né? Eu estou pensando em gravar isso, vou falar um pouco sobre isso, as coisas que eu lembro, não notei nada, mas foi um momento muito especial na minha vida que não tem como esquecer. Então, vou compartilhar aqui com vocês, até porque era uma coisa que vocês estavam me pedindo muito, também lá no Instagram, muitas pessoas me pedindo, Mônica, fala como que foi o seu parto, até porque também eu já estava vindo, né, compartilhando isso com vocês. E aí, depois que passou, né, nada mais justo do que eu vir aqui contar pra vocês como que foi, o que é que eu senti, qual foi a via de parto, que muitas pessoas também estão com dúvidas ainda. Não falei muito sobre isso, então nesse vídeo vocês vão acompanhar essa história. Primeiro eu vou começar falando pra vocês um pouco de como foi, né, no dia e tudo, que foi que aconteceu, pra gente perceber que Isis estava chegando. Então assim, vocês acompanharam também que na quinta-feira, feriado, eu estava lá na casa dos pais de Cebolinha, né? A gente dormiu lá na quarta-feira para amanhecer a quinta-feira. E aí a gente foi gravar cuidando do potro, né? Foi isso que a gente fez. Amanheceu o dia cedinho, a gente foi tirar capim pro cavalo dele, a gente foi cuidar. E aí eu gravei tudo isso aqui pro canal. Isso foi no dia 8, né? Que foi feriado. E aí, até aí tudo tranquilo. Depois disso, a mãe dele, eles até falaram, né, pra eu ficar lá pra almoçar e tudo, só que eu tinha muita coisa pra fazer em casa, então eu falei assim, eu disse, não, eu vou pra casa e talvez mais tarde eu volte. E aí a mãe dele até me perguntou se eu realmente ia voltar, porque na segunda-feira da semana que estava chegando, né, eu iria em Pau dos Ferros fazer um exame. E aí lá a gente ia decidir como que ia ser o parto, e a gente ia decidir essas coisas que a gente precisava saber, porque já estava chegando em 38 semanas de gravidez. Então a mãe dele perguntou e eu disse, não, eu ainda volto aqui de tarde. Aí tudo bem, né? Assim eu fiz, vim pra minha casa, passei o dia bem, graças a Deus. Eu passei a minha gravidez inteira super tranquila. Eu não sentia, assim, muitas coisas exageradas, não sentia muitas dores. Só no início mesmo, assim, nos primeiros 4 meses, que eu compartilhei aqui com vocês, né? Que eu sentia muito enjoo. Eu vomitava mesmo, assim, depois de escovar, depois de merenda, depois de almoço, depois da janta. Todos esses momentos eu vomitava, então foram primeiros meses muito complicados. E só que depois que passou isso, eu tive uma gravidez tranquila, me exercitava, fazia caminhada, fazia pilates. Pronto, depois dessa gravação desse dia da quinta-feira, estava super bem. E aí, à tarde, eu resolvi não ir mais na casa do Cebolinha, né? E aí, quando foi na sexta-feira, de madrugada, eu me acordei sentindo umas dores estranhas. Não vou saber explicar pra vocês como que eram essas dores. Era parecido com cólicas, né? Só que um pouco fortes, fora do normal, né? Que eu nunca havia sentido. E aí, quando eu senti essa primeira dor, era mais ou menos umas 2 horas da madrugada. E aí eu pensei que era só uma dorzinha normal, que eu estava sentindo incômodo na barriga e que se eu virasse pro outro lado para dormir em outra posição eu ia melhorar. Então assim eu fiz. Eu senti essa dorzinha, virei pro outro lado e eu disse, não, então essa dor vai melhorar. Assim eu fiz e a dor não passou. E eu sabia que era uma coisa estranha porque eu nunca tinha sentido aquilo. Aí o que foi que eu fiz? Pesquisei na internet, isso 2 horas da madrugada, Cebolinha dormindo, todo mundo dormindo e só eu acordada sentindo essas dores, né? Aí eu pesquisei na internet como que eram as contrações, as primeiras contrações para o neném chegar.
E aí, por incrível que pareça, lá estava dizendo que era justamente aquilo que eu estava sentindo. O que eu li batia certinho com o que eu estava sentindo. E aí eu me desesperei um pouco, porque ainda eram 2 horas da madrugada, eu estava acordada sozinha. Eu não queria, tipo, fazer alarme de madrugada e eu sempre pedia a Papai do Céu para que ela viesse em um horário que eu me sentisse mais tranquila, ou seja, que não fosse de madrugada. Eu sempre pedia isso nas minhas orações. Eu já sabia também, né, que as contrações eram demoradas, então eu esperei, né, eu resolvi esperar um momento que fosse melhor para eu ir para o hospital. Acho que foi errado? Acho que foi. Mas também, na minha situação, deu tudo certo, graças a Deus, né, porque se eu tivesse acordado o Cebolinha, ele ia alarmar, ia fazer uma coisa... Ele ia ficar louco, resumindo, ele ia ficar muito preocupado, iria acordar minha mãe, a gente ia ter ido para o hospital, enfim. E eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente quer um parto normal, uma das coisas que eles falam pra gente, né, é que vá para a maternidade somente quando a gente já souber que já está em um trabalho de parto mais avançado. Porque às vezes acontece de chegar lá muito cedo e aí eles às vezes querem fazer uma cesárea porque não querem ficar esperando muito tempo. Então assim, é um pouco complicado, né? E como eu já estava me preparando para um parto normal, foi assim que eu fiz. Eu preferi esperar, ficar em casa sentindo aquelas dores, porque eu sabia que não ia ser uma coisa muito rápida e que eu precisava desse momento em casa para poder ir para a maternidade, chegando lá em uma fase de trabalho de parto já mais avançada. Então assim, de 2 horas da madrugada eu comecei a sentir as dores e aí eu resolvi ficar em casa e esperar amanhecer o dia para acordar o Cebolinha e acordar também a minha mãe, que ela ia comigo para a maternidade, né, para o hospital. E aí assim eu fiz, né, e quando chegou assim mais ou menos umas 4 horas da madrugada, eu não aguentei muito, né, era 4 e pouco da madrugada, e aí eu acordei o Cebolinha. Eu falei pra ele, eu disse, eu acho que é hoje, e aí a gente já precisa se preparar, porque eu já estou sentindo dores há um tempo. Comecei a sentir essas dores já muito cedo e aí se prepara porque pelo que eu vi vai ser hoje. Então ele já foi justamente o que eu falei pra vocês, ele ficou muito desesperado, não sabia o que fazia, queria a todo momento acordar a minha mãe, queria me levar pro hospital, que realmente, né, gente, a gente não sabia muito como que ia acontecer, então ele ficou super desesperado e com razão, né? E aí só que eu consegui tranquilizar ele um pouquinho, fiquei ali no meu cantinho sentindo as minhas dores e quando foi quase 6 horas da manhã, eu acordei a minha mãe, chamei ela e eu falei a mesma coisa, eu disse, mãe, eu acho que é hoje, acho que tá chegando a hora e aí a gente precisa cuidar. E mãe já ficou também muito desesperada, por que você não me acordou antes, era pra ter falado antes, não sei o quê. E eu disse, não, gente, calma, as dores ainda estão no início, as contrações ainda estão no início, tô conseguindo suportar, tá dando certo, então agora a gente vai. E aí o que é que eu fiz? Eu mandei mensagem pra minha doula, né, que é uma profissional incrível, que estava me acompanhando aí desde um certo período da minha gestação, né, ela estava me preparando para esse momento, e aí ela iria também junto comigo para o parto, para a maternidade, né, e aí eu mandei mensagem para ela me deu algumas orientações do que eu deveria fazer, e também mandei mensagem para o meu obstetra, que ele me orientou a ir para o hospital e de lá eles iriam me encaminhar para a maternidade, né? Porque aqui não são todas as mulheres que ganham neném aqui na nossa cidade. Geralmente todas elas são encaminhadas para Pau dos Ferros, que é um local que tem uma maternidade e que geralmente eles fazem esse trabalho lá. Há alguns partos aqui na cidade, mas são bem poucos mesmo. E aí, gente, foi isso que eu fiz, né? Ele me orientou a ir para o hospital, assim eu fiz, fui para o hospital. Quando eu cheguei lá, a médica tinha acabado de chegar e aí ela me examinou e ela foi e me encaminhou para a maternidade de Pau dos Ferros. Então assim aconteceu, né? Depois que ela me examinou, eu fiquei aguardando a ambulância e aí a gente foi para a maternidade e graças a Deus, no dia que
eu fui para maternidade, era justamente o dia do plantão do meu obstetra. Então, assim, eu tive um acompanhamento durante a minha gravidez com um médico obstetra e quando foi no dia de ganhar, ele estava justamente fazendo seu plantão naquele dia na maternidade que eu fui ganhar. Então, assim, foi uma bênção de Deus, né? Porque é aquela coisa, dá uma segurança a mais, né? Ele já me conhecia, já conhecia o meu caso. Então, fazer o parto com ele me trouxe muito mais segurança. E aí, quando a gente chegou na maternidade, ele me examinou, né? Fez o exame de toque. Eu estava com 5 centímetros de dilatação. Porém, eu precisava fazer ainda um exame que eu iria fazer na segunda-feira da semana que vem, da outra semana ainda, né? Que estava chegando. E aí, esse exame, ele era muito importante para a neném, né? Porque é um exame que vê os batimentos cardíacos da criança ainda na nossa barriguinha, né? Durante 20 minutos. E aí, com esse controle dos batimentos cardíacos dela, ele iria saber se eu iria poder ter um parto normal ou não. Porque, gente, durante toda a minha gestação, Isis, ela tinha um quadro de taquicardia fetal, que era um aceleramento no coraçãozinho dela, que na verdade a gente não sabia muito bem o porquê disso, né? Porque às vezes a gente fazia um exame, aí às vezes estava normal, às vezes não estava, e aí eles tinham dúvidas se esse aceleramento era realmente do coração ou se era de algum líquido meu, ou se era de alguma outra coisa que estava fazendo, como que eu posso dizer? Que estava confundindo, fazendo a gente pensar que era do coraçãozinho dela. Então, assim, a gente tinha esse cuidado desde o início da gestação, né? E aí era um exame que era muito importante, por isso que sempre quando as pessoas me perguntavam, você vai ter normal, vai ter cesáreo, eu não sabia direito ainda como que ia ser. A minha certeza era da minha preferência. Eu sempre falei pra vocês que eu queria que fosse um parto normal, porém eu nunca tive essa certeza, né? Na verdade não tem como a gente ter essa certeza, mas a gente fez esse exame e aí, infelizmente, a gente viu que não ia poder avançar para um parto normal. Então, a partir desse exame, dessa avaliação que a gente fez já na maternidade, já estando em trabalho de parto, a gente pôde perceber, avaliar que a gente não ia poder continuar naquele trabalho de parto, porque as contrações faziam com que o coraçãozinho dela acelerasse muito e era uma coisa que a gente já estava se preocupando, né, desde o início, então a gente não poderia esperar para finalizar com um parto normal. Como eu falei para vocês, era uma vontade muito grande que eu tinha, né? Eu estava preparada, eu estava me preparando psicologicamente, eu estava fazendo atividade física, o Pilates também iria me ajudar bastante, eu estava estudando bastante também sobre o assunto. Enfim, gente, era uma coisa que eu queria muito, sempre comentei isso com vocês, porém era uma coisa que eu sabia que eu não ia ter certeza e que também, se não desse certo, eu não ia me culpar por isso e eu não iria ficar tão triste. Então, assim, já aproveito para deixar uma dica aí para as futuras mamães. Se vocês quiserem muito uma via de parto, seja ela normal ou cesárea, estejam firmes, né, na decisão de vocês, mas também sintam-se um pouco flexíveis aí na questão de que se precisar mudar ou se não der certo, vocês ficarem um pouco mais tranquilas, tá? Porque infelizmente a gente tem a nossa preferência, mas nem sempre a gente vai poder se manter naquela nossa decisão, porque chega um momento em que a gente tem que prezar pela segurança da nossa bebê também. Então, assim, às vezes acontece da gente ter que ter essas outras decisões e essas mudanças de decisões em cima da hora, e isso é muito importante. Acordou? Já tem neném chamando ali. Ai, Jesus. A minha mãe tá com ela ali e eu vou só encerrar rapidinho aqui, porque já tem uma neném chamando. Meu povo, a vida da mamãe agora está assim, viu? Ai, meu Deus do céu. Que princesa, mamãe! Aí, onde era que eu estava?
Sim, pronto, aí depois vou resumir rapidão aqui, até porque também o vídeo já está muito grande, ainda queria falar sobre a amamentação, mas também nesse vídeo não vai dar, porque senão vai ficar um vídeo muito grande. Rapidão aqui, depois que fez esse exame, que a gente decidiu que não ia ser mais normal, iria avançar para uma cesárea, o médico, né? Menino, olha o tanto de galinha fazendo barulho. Peraí. Voltei, as galinhas estavam só atanasando ali. Oh, meu Deus do céu, não foi que eu parei, Jesus Cristo amado? Sim, depois que a gente viu o exame, que sabia que ia precisar fazer uma cesárea, ele pediu para preparar a sala, né? A gente foi para a sala. A minha mãe estava junto comigo, né? Na sala de pré-parto, que é onde a mulher se prepara para o parto, não pode ficar homens, né? Então o Cebolinha, ele não estava junto comigo nessa sala. Na verdade, eu pensei que ele estava em casa ainda, aqui na nossa cidade, né? Porque eu fui ganhar lá em Pau dos Ferros, é uns 40, 50 minutos daqui de onde eu moro. E aí eu pensei que ele estava aqui na nossa cidade ainda. Eu falei para ele que quando eu estivesse mais perto, né, de ter a neném, eu iria mandar mensagem para ele e ele iria para lá, para essa cidade. Porém, ele não esperou eu mandar essa mensagem. Graças a Deus que ele não esperou, né? Porque se ele tivesse esperado, não ia dar certo ele entrar comigo na sala de cirurgia. Então, Deus tocou o coração dele, eu acho, aqui quando ele ainda estava em casa, porque ele não foi junto comigo na ambulância, né? E aí, ele, assim que... Meu Deus, eu nem sei explicar, porque eu tive uma surpresa tão grande quando eu vi ele lá, que eu nem acreditei. Então eu só sei que ele pegou a motinha dele, foi lá para Pau dos Ferros, e quando o médico falou assim, vamos para a cirurgia, ele já estava lá fora me aguardando com a roupa de entrar na sala de cirurgia. Então assim, foi uma surpresa muito grande, porque eu pensava que ele ainda estava em casa e ele já estava lá. Então eu fiquei muito feliz de verdade. Inclusive ele está sendo um paizão, né? Desde quando a gente descobriu esse nosso novo momento, né? Desde quando a gente descobriu a gravidez, ele está comigo para tudo, em todos os momentos. Então eu fiquei muito feliz assim de verdade, né? Porque ele já se mostrava um paizão assim, que estava comigo em todas as consultas, e ele estando comigo na sala de cirurgia foi muito importante também. Eu não queria muito que a minha mãe entrasse, porque eu sabia que ela estava um pouco nervosa. É aquela coisa, né, gente? Uma mãe ver uma filha sofrendo é muito complicado, e aí eu queria muito, assim, poupar ela desse momento, porque eu não sabia como ia ser, e eu não queria que ela ficasse muito nervosa. Eu já estava vendo que ela estava bem nervosa na sala do pré-parto, né, me vendo sentir aquelas dores do parto normal. Então, graças a Deus que ele chegou a tempo e que ele entrou. A minha mãe também, ela sempre estava comigo em todos os momentos, assim, nas consultas, né, como o Cebolinha ia, às vezes ela queria ir também, e ela sempre ia na frente para pegar a ficha, para eu ser atendida mais cedo, mais rápido. O meu irmão também me levou, sempre estava ali junto, né? Ele que me levou para o hospital. O meu pai também sempre super preocupado, faça isso, faça aquilo, não sei o que lá. Então assim, eu fiquei muito, mas muito feliz mesmo com a rede de apoio que eu tenho, que eu tive, né, antes mesmo de ganhar, e que eu estou tendo agora nesse momento. Tá sendo um momento muito especial assim pra gente, e eu só tenho que agradecer mesmo. E enfim, gente, o Cebolinha entrou junto comigo, né, na sala de parto. O parto aconteceu, né, foi uma cesárea, assim. Quando ele me falou, eu fiquei assim um pouco triste, né, quando ele me falou que ia ser uma cesárea, porque é aquilo tudo que eu já falei pra vocês. Voltei, tive que ir ali, né, dar mamar a neném, que já tava chorando ali, já tava precisando da mamãe, que eu falei pra vocês sobre rede de apoio, né, ela chorou, mãe já correu, já pegou ela. Oh, meu Deus do céu, eu sou muito grata por tudo, e por todo mundo que tá me ajudando aqui. Mas voltando ao assunto, enfim, gente, o Cebolinha entrou junto comigo, né, na sala de cirurgia, deu uma cesárea, como eu falei pra vocês, e lá eu tava muito nervosa, gente. Primeiro porque, eu não sei se eu já tinha comentado com vocês, mas eu tinha muito medo de uma cesárea, né, da anestesia, que o pessoal sempre falava que era uma agulha do tamanho do mundo e não sei o que, e eu ficava montando aquela situação na minha cabeça, e não era uma coisa confortável. Eu tinha muito medo mesmo. Mas aí a gente entrou na sala, a moça pediu pra eu sentar lá na maca, né, aí ela foi e baixou minha cabeça assim e aplicou anestesia. Não sei dizer pra vocês o tamanho da agulha, porque eu preferi não
não ver, não quis ver de jeito nenhum. Mas a aplicação da anestesia eu achei que foi tranquilo. Logo depois elas me deitaram, né, e aí começaram o procedimento. Durante esse momento eu me senti um pouco mal, assim, um mal-estar. Eu acho que por causa da anestesia eu cheguei até a delirar um pouquinho, porque eu tava muito nervosa. Eu comecei a... Ai, gente, eu nem sei explicar pra vocês. Primeiro que a gente não sente, né, da cintura pra baixo. E aí, no meu pensamento, eu sempre ouvi dizer que não sentia da cintura para baixo. E eu fiquei meio que desesperada, porque na minha cabeça eu não estava sentindo as minhas mãos também. E a minha respiração, eu estava... Ai, meu Deus do céu, não sei nem explicar pra vocês. Pra mim, eu não tava mais respirando e a qualquer momento eu ia morrer. Gente, assim, foi um caos, assim, porque justamente isso que eu tô falando pra vocês. Eu acho que eu passei mal, né? E aí, eu acho que... sei não explicar pra vocês não. Mas logo depois, assim, foi um parto bem assistido, né? Eu ficava dizendo que tava desesperada, que eu tava sentindo isso e aquilo. E aí tinha uma enfermeira que tava sempre me ajudando, me acalmando. E isso foi muito bom também. A Cebolinha tava do meu lado também. Então consegui passar por isso assim, mais rápido, né? Mais tranquila. E aí depois que acabaram... Não, mentira. Aí eu comecei assim a ouvir um barulhinho como se fosse de neném já, só que não era choro. E aí eu perguntei, né, eu disse, é a minha filha? Aí ele falou, é a sua filha, já já você vai ouvir ela chorando. E aí foi justamente o que ele falou, logo depois ela começou a chorar e foi muito emocionante, assim. Aí eles levaram ela pra outra sala pra medir, fazer uns procedimentos lá, e já mandei o Cebolinha correr atrás, vai, acompanha a nossa filha, e depois ele voltou junto com ela, e aí ela mamou, e foi muito lindo, assim, foi muito massa mesmo. Aí depois me levaram para um quarto, né, onde eu iria ficar, e pronto, aí eu já fiquei cuidando da neném, colocando ela para mamar. Foi, assim, as primeiras horas, um primeiro momento muito mágico na nossa vida. O Cebolinha não pôde ficar, mais uma vez, na sala de recuperação, né, onde eu estava. E aí ele voltou para casa e a minha mãe ficou lá junto comigo e com o Isis. Então, pronto, aí foi isso. A gente ficou cuidando dela lá. Depois foi passando, né, a anestesia. E não foi uma experiência muito boa. Eu achei que doía muito, assim, era ruim para andar. Eu estava sondada, graças a Deus, né, que eu coloquei que eles colocaram a sonda, porque se eu tivesse que estar levantando para ir ao banheiro, estar fazendo xixi, era muito ruim para mim, assim. Eu só consegui levantar mesmo no outro dia para tomar um banho. E enfim, a cirurgia, assim, eu não vou romantizar, não vou falar para vocês que é tranquila, porque eu acho que não. Eu não acho que seja assim, é bem complicadinha. Depois, no outro dia, a gente recebeu alta, viemos pra casa, né? O Cebolinha foi buscar a gente em um outro carro, porque também pra voltar de ambulância eu não ia conseguir, porque a ambulância, menino, um desespero do tamanho do mundo. Eu tava vendo a hora eu ganhar menino no caminho, viu? Quando a gente foi. Então, quando foi pra voltar, eu preferi não vir de ambulância, chamar um outro carro para ir buscar a gente. E aí a gente chegou em casa já de noitinha do outro dia. E pronto, foi muito lindo, assim, vocês viram aí o vovô conhecendo, o titio conhecendo. Depois os pais de Cebolinha vieram aqui para casa também no mesmo dia, todo mundo conhecer a neném. E foi incrível, assim. Depois disso, eu fiquei me cuidando, né? Cuidando da neném também. A cirurgia, eu acredito que foi devido à cirurgia, eu senti muita dor de cabeça, muita mesmo. Era uma dor que pegava assim do nariz e até aqui o início da cabeça, assim, em cima da testa. E também estou sentindo muitas dores nas costas. Eu acredito, não sei se foi por causa da cesárea, não sei, mas é a experiência que eu estou tendo, né? Hoje está fazendo 10 dias, né, que ela nasceu, graças a Deus, estou muito feliz. Já levei ela para tomar as primeiras vacinas, para fazer os testes, está tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui só vivenciando mesmo esse momento lindo, né, e também desafiador, que depois eu vou falar para vocês um pouco sobre a amamentação, como que está sendo a minha experiência. Quero falar para vocês, né, a realidade, que não é tudo lindo sempre, não é tudo difícil sempre também, sempre tem essas mudanças aí, né,
né? Mas são momentos que a gente precisa vivenciar, que a gente vai vivenciar e que Papai do Céu vai ajudar a gente, se Deus quiser. Mas, no mais, assim, estamos muito felizes com esse novo momento, essa nossa nova fase que a gente queria há muito tempo já e que estamos tendo a oportunidade de vivenciar, né? E outra coisa, só para finalizar, é uma coisa assim que eu senti, né? Mamães, independente da via de parto que vocês tiveram aí, que vocês vão ter, estudem sobre as duas, estejam cientes que a gente tem uma preferência, mas a gente não manda, né? A gente não pode decidir 100% se vai ser normal ou se vai ser cesárea. Então, fiquem tranquilas que o mais importante é o que vai ser melhor para você e para a sua neném ou o seu neném, tá certo? Não se sintam culpadas, não se sintam menos mãe, porque é uma situação, é uma coisa que a gente tem que vivenciar pelo bem dos nossos filhos, tá certo? Eu vou finalizar esse vídeo aqui, porque senão vai ficar muito longo e a neném vai se acordar de novo. Ela já tomou banho ali, a gente banhou ela, tá uma fofura. Depois eu mostro mais ela aqui no canal. E também queria até, acho que, tirar uma dúvida com vocês, perguntar uma coisa. Estou pensando, gente, em criar outro canal para mostrar mais o nosso dia a dia, eu e Isis, um pouco mais sobre maternidade, para abordar um pouco mais esse assunto. Porque às vezes eu sinto que nesse canal aqui pode ser que tenha pessoas que gostam de acompanhar esse assunto, mas também pode ser que tenha pessoas que não gostam, né, que já estão acostumados com o conteúdo da roça, vendo o Raimundo e vendo a gente fazer as coisas aqui nos quintais, né? Então, para às vezes não chatear algumas pessoas com um conteúdo que elas não gostem, eu estou pensando em fazer um outro canal para abordar mais esse meu dia a dia aí com Isis e as coisinhas que a gente está fazendo. Então, me deixem aqui nos comentários o que é que vocês acham, qual a opinião de vocês quanto a isso. E se eu fizesse, vocês vão se inscrever nesse outro novo canal, tá certo? Eu espero muito aí essa opinião de vocês, tá bom? Porque vai me ajudar bastante. Então, gente, quero pedir também para vocês se inscreverem no canal, compartilhem com os amigos de vocês aí esse relato, que eu tenho certeza que vai ajudar algumas mamães e... enfim, meu povo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com o Papai do Céu e tchau!